Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Meu canal é de opinião, né? Não é um canal de notícia, informação. Ao contrário, é um canal que faz críticas, que opina os assuntos mais variados do Vasco, né? De vez em quando também sai um pouco do Vasco, mas sempre do futebol, né? Bom, assunto de ontem aí, né, nos canais, na mídia, não sei o quê, derrota do Flamengo e tal, o Urubu perdeu, todo mundo feliz, né? Eu tenho vários e vários vídeos sobre isso. E o canal hoje, dia 1/8, faz 2 anos, né? Recebi a mensagem do YouTube, parabéns pelos 2 anos e tal, né? E já fiz alguns vídeos sobre isso, bastante vídeos sobre isso, né? E nomenclaturei eles de hienas, né? São os vascaínos que estão felizes com a derrota do Flamengo. Hienas, que viviam rindo, né, da própria desgraça. E frases, né, como esta: o Vasco é para quem acredita. E ao longo do tempo, ouvindo isso aí, né, também concluí que foi uma frase muito ruim para o Vasco, né? Essa questão de aceitando tudo que viesse, sem reclamação, o argumento de que o Vasco é para quem acredita e tal, né? E também, lá atrás, né, sobre o Flamengo, derrotado ontem, né, o pessoal rindo, feliz, né? Ganhar do Flamengo é um campeonato à parte, é um campeonato à parte, ganhar do Flamengo, não sei o que e tal. Isso aí era suficiente, né, para os hienas, que sempre olhavam para o vizinho. Até 2018, ninguém ganhava aqui do Rio, né? Flamengo lá beliscava uma vez ou outra, Vasco não vinha ganhando coisa alguma, né? Desde 2003, que o Vasco nada ganhava, né? Aí ganhou 2 carioquinhas em 2015 e 2016, depois o Flamengo, em 2018 para frente, começou aí a ganhar campeonatos em contumácia, né? E o Vasco ficou para trás, e aí começaram as reclamações dos hienas, que eram felizes quando o Flamengo perdia, né? E aí, vende o Vasco, estamos mal, tem que vender e tal. Ao invés de fazerem o trabalho que o Flamengo fez, né, de dentro para fora, lá para 21, 22, 20, 21, 22, foi um prato cheio, né? Caíram o Vasco, mantiveram o Vasco na segunda divisão, vão vender, que é o caminho, né? E hoje o Vasco está aí nessa draga que está. E lá para o final do vídeo, eu faço um comentário sobre o Carregal e o Pedrinho, né? Então, estava tudo bem até 2018, depois o Flamengo começou a ganhar, né? Começaram as reclamações, e agora é 23 o Fluminense campeão da Libertadores, 24 Botafogo, aí que o Vascaíno Hiena ficou louco, né? Ele que gostava de rir, né? Que não fazia crítica, não reclamava, né? Clica lá todo dia no YouTube com mentiras de grego, né? De contratações, né? E agora as contratações que a gente tem aí é um jogador, salvo engano, André Gomes, né? Que o Admar disse que tem potencial. Há quanto tempo o Vasco não traz um jogador para resolver, tirando de um outro clube, que resolve, né, já pronto para jogar? É sempre assim, né? Potencial. É um pensamento de time pequeno, né? Fazendo do próprio Vasco vitrine. Os jogadores que vêm para cá, muitas vezes, usaram o Vasco como vitrine, né? Para recuperar o futebol, e como o Vasco é visto, né? Ainda, mesmo esses caras querendo destruir o Vasco, e agora o próprio Vasco traz aí jogadores, né? Grandes promessas e tal, e não traz aqueles jogadores para resolver, né? Seguindo aqui, o que mais interessa ao vascaíno hiena, né? É também ficar entrando em sites, né? Em vídeos, né? Em canais de YouTube com mentiras, né? Vamos contratar isso, vamos contratar aquilo, aí perde 1 ou 2 dias de reclamação e volta, né? A ter essa questão toda aí de idiotização do torcedor. O Vasco é um torcedor vascaíno, é um torcedor idiotizado, porque recebe lixo todos os dias e consome, né? E é idiotizado porque não reclama, não critica, não faz nada. Tá tudo certo, tudo bem, o Vasco para quem acredita e tal. Lá em cima eu falei sobre a questão, né, que o Vasco está nessa draga aí até hoje, né? Poderia ter resolvido. E vou finalizar esse vídeo aqui com a seguinte situação, né? O Vasco, há 1 ano e meio, o Pedrinho entrou, né?
E há um ano exatamente, pouquinho mais de um ano 2 meses, 3 meses, o Pedrinho obteve o controle acionário da Vasco SAF, né, pelo associativo, tirando a 777 numa liminar, né, num processo que pedia a arbitragem. Então obteve a liminar, entrou com a arbitragem e tal, e vocês não podem esquecer que tudo isso aí hoje já poderia ter sido resolvido, porque não esqueçam que o Carregal, na penúltima coletiva, disse com todas as letras que não haveria aporte da EICAP, que já controlava a 777. E se não houvesse, e não havendo aporte, por que o Pedrinho entrou com ação, fez isso tudo, a arbitragem? Era só recomprar o Vasco por R$1.000, fazendo uso do bônus de subscrição, né? E o Carregal disse, não precisava fazer isso, porque não ia ter aporte. E aí, para quem me invita na área de direito, não só o contencioso, que o advogado trabalha, o advogado também trabalha no preventivo. O Carregal, sendo advogado do Pedrinho, poderia ter alertado a ele dos problemas, dos percalços, né, que essa atitude de entrar com uma ação resultaria, já que o Carregal afirmou que a EICAP não faria aporte, ninguém faria aporte, o Vasco retomaria os 31%, né, das ações sem litígio pelo bônus de subscrição, e os 39% a possibilidade de aporte pela 777 também iria cair pelo bônus de subscrição, o Vasco voltando a ser 100% dele. Isso aí já tem foi ano passado. Desde o ano passado, quando o Pedrinho entrou com a liminar, a gente já poderia ter resolvido isso com o bônus de subscrição. Não esqueça que o Carregal, estou reiterando isso que é importante, disse que não haveria aporte. E o Pedrinho, quando entrou com a ação, com a liminar, para tomar o controle acionário da Vasco SAF, da 777, disse, estou aqui impedindo que haja aporte, e eles aportem mais, comprem mais ações do Vasco, e o Vasco fica aí com 31% que eles já têm, com mais 39%, 70%, na mão de estranhos, podendo ser penhorado, leiloado. Então, olha o quão de atraso que esses caras fizeram o Vasco, né? Não só os caras para trás, e agora o próprio Pedrinho, para quem não lembra, eu estou dizendo aqui, através de seu advogado, confessou que não haveria aporte, não precisava nada disso, era só esperar outubro para retomar o Vasco. E o mais importante, Pedrinho jamais desmentiu o Carregal. Desmentiu Santana. Marcelo Santana, quando saiu, disse que não participava de contratação alguma. O Pedrinho, na penúltima coletiva, disse que ele participava sim, né? Acho difícil, depois do Felipe entrar, não participava mais. Mas Pedrinho jamais desmentiu o Carregal. Isso chama-se amadorismo e um profundo prejuízo ao Vasco perpetrado por Pedrinho ao ter tomado essa atitude, já que o seu advogado, Carregal, confessou que não haveria aporte, era só entrar com a questão do pagamento de R$1.000, um valor simbólico, usando o bônus de subscrição para o Vasco, desde o ano passado, ser retomado integralmente pelo associativo, né? Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no canal Vasco Análise, dê um like para mostrar no YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber os vídeos. Quando forem lá, Vasco em Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.